Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Carolina Borges e agora vamos iniciar a nossa quarta live da Maratona de Lives Enea Luz, com o intuito de te ajudar a expandir a consciência, trazendo temas relevantes e convidados muito especiais. Hoje teremos a participação de Camila Judice de São Paulo, que vai falar conosco sobre o tema O Meu Castelo Interior e o Eneagrama. Autora desse livro, né, ela vai já falar conosco, né? E antes, né, de convidá-la a ingressar aqui no nosso chat, eu quero fazer uma breve apresentação, né? Camila, ela trabalha há 13 anos na área de desenvolvimento humano. Camila é idealizadora e fundadora do Instituto Eneacer e é especialista em Eneagrama aplicado à liderança e ao processo de coach. Então, Camila, seja muito bem-vinda. Enquanto isso, eu vou colocar uma pequena música de fundo, enquanto algumas pessoas chegam e vão se acomodando aqui conosco, ok? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Camila? Bem, querida. Tá me vendo, me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, ainda não estou te vendo. Ok. Eu gostaria aqui de um follow-up dos nossos ouvintes, né, dos nossos participantes, se eles estão conseguindo, né, ver a mim, ver a Camila, e se estão ouvindo bem. Então, caso a resposta for afirmativa, né, a gente prossegue. Caso não, a gente faz um reingresso, tá certo? Você Eu tá ainda não travando te um vejo. pouquinho. Você tá travando um pouquinho para mim. Tá, então eu vou te reinserir no chat, tá certo? Tá. Vou sair e vou entrar. Vamos lá. Tá bom, tá certo. Agora Agora sim, eu tô te te vejo vendo. bem. Linda, Camila. Gratidão. Que É um alegria estar prazer grande ter aqui. você aqui, trazendo um tema tão especial, né? E antes de começar, né, devido também ao cunho do tema, né, que traz uma proposta mais espiritual, eu queria convidar os nossos ouvintes que estão entrando agora para que a gente pudesse fazer um breve exercício de respiração, né? E eu também queria convidá-los para que a gente pudesse, né, junto, fazer uma meditação breve, de apenas 5 minutos, para a gente entrar no estado de centramento. Vocês topam conosco? Camila, você quer conduzir a meditação? Quer que eu conduza? Como você se sente melhor? Como você preferir, querida. Você é anfitriã. Bom, né? Então eu vou convidar todos os nossos ouvintes que procurem, né? Os que estiverem deitados podem permanecer, mas quem estiver sentado, que possa ficar numa posição em que a coluna fique um pouco mais apoiada, né? Se possível, colocar os dois pés no chão,
E aí entra numa posição de relaxamento. Eu quero convidá-los a, nesse momento, se possível, se distanciar um pouco de outros ruídos e para um local com um pouco mais de silêncio. E permitir-se agora uma respiração mais profunda, uma respiração mais consciente, com o intuito, né, de fazer uma conexão com o seu eu interior. Vamos colocar aqui um fundo musical, com um sinal de início e ao fim, e em seguida estaremos começando nosso bate-papo aqui com Camila, ok? Bom, então eu vou colocar aqui uma música, né, todos em posição de relaxamento. Vamos fazer primeiro 3 respirações profundas, né, inspirando profundamente pelo nariz e expirando profundamente. Inspira, solta o ar. Mais uma vez, mais profundo. Inspira, solta o ar. E mais uma vez, a última vez, mais profundo, inspirando tranquilidade, conexão, conhecimento, expirando preocupação, ansiedades e cansaço. Então vamos lá. Inspira, expira. Então, pedimos a todos que mantenham os olhos fechados, os que não tiverem que possam fechar os olhos e fazer essa breve meditação conosco, procurando ficar mais presente, para poder assim se conectar um pouco mais ao conteúdo dessa live. Então, vamos começar.
Ok. Né, antes de começarmos, queremos desejar boa noite a todos, né? Queremos perguntar como vocês estão se sentindo, né? Sejam todos muito bem-vindos a participar deste momento especial, né? Eu queria agora passar a palavra para a Camila, para apresentar um pouco como foram os passos, né, que deram esse fruto tão bonito, né, por que Teresa d'Ávila, qual foi o tesouro que tinha, né, desta mulher tão preciosa na história da Igreja Católica, né? Então conta um pouquinho para a gente, Camila, como foi essa caminhada. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar aqui. Teresa de Ávila foi uma mulher incrível, né, que viveu lá pelas décadas de 1550, 1570. E a contribuição dela com a humanidade, as suas obras são fantásticas. Porque a proposta que Teresa de Ávila nos faz é adentrar o nosso castelo interior, né? Então, ela nos ensina que dentro de nós existe um castelo, como se fosse inteiro de diamante, com muitas moradas. E na morada central, no centro desse castelo, habita senão o próprio Deus em nós, né? Que ela chama de sua majestade, que habita no centro do nosso coração. E a proposta é que a gente vá caminhando, né, por essas moradas até adentrar o centro. E esse castelo seu interior, ele está fechado, ele está trancado. Esse castelo, conforme Teresa de Ávila nos ensina, ele é cercado por feras. Essas feras é a nossa rotina, é o nosso estresse, são os nossos medos, nossos bloqueios, nossos desesperos, as nossas paixões, as fixações que o Enneagrama nos ensina. O primeiro passo é acalmar essas feras para que você consiga entrar no castelo. A chave que abre as portas do seu castelo interior é a oração, é a meditação, é o silêncio, né? E a partir do momento que você entra
você começa a passar de uma morada para outra, um processo de muito autoconhecimento, de muita espiritualidade, até chegar no centro, né? Então é essa proposta que Teresa de Ávila nos faz, né, Carol? E bem ou mal, essa proposta que o Enneagrama também nos faz, né? Por isso que as coisas casam tanto, é ou não é? Nas turmas de Enneagrama, acho que a gente vê muito isso, né, Carol? É ou não é? Um pouquinho das turmas, não é assim? As pessoas começam a evoluir de uma morada para outra, vai trabalhando as sombras, não é assim? Sim, sim, sim. E é todo um passo a passo, né? Hoje, um pouquinho mais cedo, eu estava vendo uma live bem interessante falando sobre, né, a transição planetária, falando um pouco desse período de quarentena, a possibilidade que isso tem de nos trazer um processo de autorreflexão, de interiorização, né? Um período também de oportunidades, mesmos que talvez numa rotina anterior não seria possível, né? E assim, conectando isso, um dos facilitadores foi até uma live do Sétimo Plano com o Despertar Consciente, né? Ela falando que o ano de 2019 para dela, ela passou por um processo de noite escura da alma, né? E quando eu li seu livro também, numa das moradas, né? Você, né? É um livro que ele traz uma delicadeza, né? Como se quando você lê o livro, você, né, você se vê dentro da cena, né? Tem tantas riquezas de detalhes que você vai junto. Então, assim, qual foi o ponto de virada? Qual foi o momento? Eu vi também, eu já te sigo há algum tempo no teu trabalho no Instituto Eneacer, né? Vejo tuas postagens, vi que você viajou até lá, né? Você conheceu os locais onde ela morou. Fala um pouco para a gente, né? Sobre qual foi esse ponto de conexão. Em 2016, eu estava numa imersão de Enneagrama, né? E eu senti que eu precisava falar com aquele nosso mestre, né? Na nossa imersão, assim, precisava ter um momento a sós com ele. Eu sentia que ele tinha algo de especial para me dizer e eu não sabia o que era. Então eu fui perguntar. Eu simplesmente puxei ele de canto e a gente foi para um gramado, a gente estava num lugar muito bonito. E eu falei para ele, olha, eu sinto que você tem algo para me dizer, não sei o que é, então por favor me diga, né? E ele sorriu e ele olhou para mim e me disse, estude sobre Teresa de Ávila, né? E ali a gente conversou um pouco. E quando eu voltei para minha casa, comecei a estudar sobre Teresa de Ávila. E assim que eu bati o olho na capa do livro As Moradas do Castelo Interior, me veio esse insight. É isso. O Enneagrama existe para isso. Para que a gente possa desbravar esse nosso castelo interior. O Enneagrama é o mapa do castelo. Não tem uma outra explicação, né? O Enneagrama é o mapa desse nosso castelo interior. E eu comecei a ler o livro, e depois que eu terminei de ler o livro, eu tomei a decisão de fazer um retiro chamado Meu Castelo Interior, o Enneagrama. Isso em 2016. Só que aí, 2016, 17, 18 foram anos muito tumultuados, de muitos trabalhos, de muitas turmas, de muitas consultorias. Então eu fui engavetando esse projeto. Não, depois, com calma, eu vou parar e vou montar isso. Tem que dar conta da demanda que está surgindo. E final de 2018, então, eu comecei a mexer nas minhas coisas. Eu comecei a querer ver os projetos que estavam abandonados. E aí eu encontrei uma pastinha, né, escrito Meu Castelo Interior Enneagrama. E eu comecei a reler as coisas que eu tinha escrito, os insights. E à medida que eu comecei a ler, eu percebi que ali estava mais que um retiro de Enneagrama. Ali estava um livro. Eu precisava escrever esse livro, né? E aí, na mesma época, eu conheci um amigo, né? Fiz amizade com uma pessoa de outra cidade até.
E uma das primeiras coisas que ele me falou foi: você sabia que o meu aniversário é no dia de Santa Teresa de Ávila? Eu falei: mas por que você está me contando isso? Não é uma coisa relevante no primeiro momento. Ele falou assim: eu nem sei por que eu estou te contando isso, mas eu senti a necessidade de falar para você sobre o meu aniversário, que é daqui 2 meses, né? Então, eu percebo que quando a gente tem uma missão de vida, o universo, Deus, o divino, aí fica a teu critério, o nome que você quiser dar. Eu chamo de Deus, mas você pode nomear conforme a sua espiritualidade, a sua crença, né? Deus envia pra gente os sinais que a gente precisa. São sinais sutis, são sinais delicados, porque Deus não grita, ele fala baixinho. Quando Deus quer falar com a gente, ele fala através das pessoas, através das situações, né? Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos a esses sinais que vêm do céu na nossa direção. Quando eu falo céu, não é céu longe de nós, é céu interior. É o céu que está aí dentro de você, né? E eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever e as imagens começaram a ferver na minha mente. Cada morada vinha muito nítidas as cenas, os diálogos com o anjo. Muitas cenas do livro eu realmente vivi. Não tem nada de fictício. Aliás, da primeira à nona morada, não tem nada de ficção. Foram coisas que eu realmente vivi e experimentei. Se não exteriormente, com outras pessoas, e esse anjo, de fato, pode até ser nomeado. Foram pessoas que passaram na minha vida, foram diálogos que foram reais, ou diálogos e vivências interiores, né? Porque Enneagrama, eu sempre falo, né? Se você não está pronto para silenciar com o Enneagrama, você não está pronto para falar de Enneagrama. Então, o Enneagrama, perante um coração simples, um coração que sabe ouvir, um coração silencioso, ele simplesmente se revela, se desdobra na tua frente. Agora, perante um coração orgulhoso, perante um coração fechado, o Enneagrama se fecha de tal forma que é inacreditável, não se desdobra. Então, assim, simplicidade é essencial. Eu quero crescer com o Enneagrama, eu quero levar o Enneagrama para as pessoas, simplicidade. Então a gente rouba a essência do Enneagrama. Então eu comecei a escrever com muita simplicidade as cenas que me vinham, né? As situações de vida que me vinham. E é como se eu realmente tivesse entrado no castelo e começasse a experimentar aquilo que o anjo ia me propondo simultaneamente. À medida que eu ia vivenciando, experimentando, eu ia escrevendo e descrevendo a minha experiência, né? Porque Enneagrama não é uma fria teoria. Tem muitas pessoas que buscam curso de Enneagrama e querem estudar sobre personalidade. Vai se frustrar, porque Enneagrama não é para ser estudado, não é para ser entendido. Enneagrama é para ser experimentado, saboreado, vivenciado. Enneagrama é um mistério. Mistério a gente não explica, a gente experimenta, a gente contempla. Então, Enneagrama é esse caminho de contemplação e de experiência. Não há tantas explicações. Há muito o que ser vivido, né? Você falou, né, que quando a gente está conectado e quando chega o momento certo, acontecem os atos sincrônicos, né? Que Jung fala, a sincronicidade. E se a gente tiver essa capacidade de se conectar ao sutil, né? O que é o sutil são as nuances, né? As pessoas certas, os livros certos, as experiências certas, a gente realmente faz um processo profundo. Eu sempre gosto de falar, eu conheci o Enneagrama, Camila, há cerca de 11 anos, né? Eu tive o prazer de fazer com o Padre Domingos da Cunha, fui com a minha mãe, né? A gente fez as 3 etapas com ele, né? A gente fez o retiro. E desde então, né, eu digo assim que eu fui fisgada, eu digo sempre que eu vou trabalhar com Enneagrama, eu sou fisgada, eu digo que ele, né, você leva uma ferroadinha e não tem mais cura, né? Né, o Enneagrama, quando ele é experienciado, ele é transformação, ele é mudança de vida. Porque ele é um mapa muito profundo, né? Como Nicolai fala, ele foi desvelado com o objetivo de ajudar as pessoas, né, a expandirem suas consciências de si e assim fazerem os seus processos, né? Então, assim,
Eu tive a oportunidade, né, de adquirir seu livro no encontro nacional de associados de Enneagrama em Maceió, né? Tietei um pouquinho, pedi autógrafos, né? Foi um momento muito agradável e eu já admirava o teu trabalho, Camila, né? Então, é o É, seu. num dos momentos do meu curso, a gente lê os desabafos dos 9 eneatipos. A gente faz um trabalho dentro da mandala do Enneagrama, a gente faz toda uma meditação guiada e finaliza com a leitura dos desabafos. Cada eneatipo, ele lê o seu desabafo. E o que eu percebo nessas turmas que eu já fiz 20 turmas de Enneagrama aí, é que todos eles falam, né, como foi profundo, né, a pessoa que criou esses desabafos, parece que ela é de cada tipo, parece que ela tem os 9 tipos, porque ela conseguiu, né, compreender a sutileza, o detalhe que tem, né, qual é a paixão, quais são as crenças limitantes. Aqui, ó, os meninos confirmando, né? Rafael Quintela, Adriana Colasso, aqui Carla de Ah, Lemos, eles. saudade. Eu não sei também se tem um pouco da viés do seu eneatipo, né? Que tem também essa busca de propósito, essa singularidade, essa forma de trabalhar, que eu acho que casou muito bem também, né? Com a proposta do que o livro nos traz, que é uma proposta também de interiorização, de caminhada, né? Fala um pouquinho, né? Como é o seu trabalho, como é a sua, né? Você trabalha muito com liderança e coach. Fala um pouquinho, Camila, de como é a sua proposta de trabalho. É só falando dos desabafos, né, por curiosidade, da onde brotou? Do nada ela começa a escrever desabafos do eneatipo. Os desabafos foi um dia que eu estava vivendo assim um momento de muita exaustão, de muito cansaço, né, de não aguentar mais. Então eu tenho também o tapete de enneagrama, a mandala, e foi um dia que eu fui para lá fazer uma meditação e ali as palavras foram vindo, né? As palavras foram vindo. E aí, quando eu voltei para minha mesa, eu coloquei, né? Eu comecei a escrever o desabafo do meu eneatipo primeiro. E aí eu pensei, por que não escrever dos outros também? Porque isso que eu estou sentindo, os outros também sentem, os outros também experimentam, só que nas outras perspectivas, porque personalidade, gente, é muito pesado. Você que está nos assistindo e conhece o Enneagrama, só você sabe como é pesado sustentar essa máscara. Porque Enneagrama são 9 personalidades, 9 personas, 9 máscaras. É muito pesado sustentar isso. A gente gasta uma energia mental, emocional muito grande para sustentar tudo isso, né? Como é leve esse caminho de reencontro com a essência, como nós ficamos mais leves, né? Quando vem o desabafo e a gente deixa as máscaras caírem, né? Por trás de todo o 8, tem uma criança inocente, doce, é o mais amável do Enneagrama. Por trás de um tipo 1 tão rígido, a gente tem o mais doido do Enneagrama, em essência, o mais aventureiro. É só deixar as máscaras irem caindo, essas camadas, né? Então a proposta do desabafo é isso, é transcender a máscara, é transcender a personalidade. Assume, no fundo, você é o inverso daquilo que você mostra ser para as pessoas, né? O Enneagrama, no final das contas, fala e revela muito mais sobre quem nós não somos do que sobre quem nós somos na realidade, né? Em essência. E o Enneagrama a gente leva assim para as empresas, é muito bonito, o retorno, os feedbacks, é lindo demais. Então, às vezes tem gestor que me liga e fala assim, ó, Camila, eu mandei equipe e não quis participar, mas eles estão aqui falando, parece que estão falando direto. É flash, é asa, e todo mundo e tá com felicidade, eles estão resolvendo os conflitos com muito mais facilidade. Eu sou obrigada a fazer para conseguir me comunicar, preciso entrar nisso aqui. Né? O que está acontecendo? E é muito gostoso, né? É muito gostoso ver a mudança nas empresas, nos relacionamentos. Empresa onde a gente passa o maior
maior tempo do dia. Tem que ser um ambiente leve, produtivo, de empatia, de uma comunicação leve, né, de valores, de sabedoria, de serenidade, senão fica pesado. As pessoas começam a ficar estressadas e começam a produzir muito menos. Então, o Enneagrama é um santo remédio, é um bálsamo de cura para as empresas, para as organizações, né? Então, isso é muito lindo, né? Eu já nem lembro mais o que você perguntou, eu já estou perdida. Não é porque eu acho que o seu trabalho, Camila, ele tem muito a ver com o conceito, né, de empresas espiritualizadas. Né? Hoje em dia a gente tem as premiações, né, Great Place to Work, mas o que vem por trás, né, dessas qualificações? Né? O que é de fato a melhor empresa para se trabalhar? As empresas, né, tradicionalistas, arcaicas, elas não têm mais tempo agora, principalmente no mundo pós-coronavírus. Né? As empresas precisam se abrir para a mudança do olhar com a comunidade, com a sociedade, né, para acolher as diferenças. Então, eu acho que tudo que você falou da sua experiência, né, no mundo organizacional, no fundo já é uma necessidade de mudança para um novo mundo, né, algo que vem surgindo. Então, eu acho que isso é assim, as empresas, né, se alguém tiver aqui nos ouvindo, né, e que vai nos ouvir, que vai ficar gravado, se a sua empresa ainda não se atualizou, né, para esses conceitos, né, que ela busque. Eu quero também aqui trazer os comentários, né? Estamos recebendo muitos comentários. Quem tiver alguma dúvida, gente, aqui, vamos trazer as dúvidas. Bom, olha só, Rebeca está conosco, a Josi, a Adri Colasso, Carla Mendonça, o Bruno, a Ariana, né? A Camila escreve com simplicidade, isso vai de encontro com a alma. Né? Rafael fala que adorou conhecer a origem dos desabafos do eneatipo. Maiara, né, pergunta, o que são os desabafos? O que são eles? Os desabafos do eneagrama, né, eles significam o relato da dor mais profunda dos 9 tipos de personalidade à luz do eneagrama, né? Que Camila, ela tem no site dela e no Facebook, né? Ela tem muitos conteúdos, né? Os desabafos, tem as músicas, né? Então, quem quiser conhecer, né, entra lá no NAC, que você vai, né, saber um pouco mais. Né, que Ramos fala, o meu psiquiatra que apresentou o seu livro para mim, muito grata a ele, doutor Ricardo César. Olha só que legal. Maria Eugênio, João Paulo, né? Perfeito. Aragão, teu livro foi postado hoje, viu, querida? Karina Aragão, teu livro foi postado hoje. Karina, ela é uma grande gestora, certo? Ela tem um trabalho muito bacana, ela é gestora de recursos humanos, né? E a empresa que ela trabalha recebeu muitas premiações aí por sua equipe, que tem trago um trabalho bem diferenciado aqui no estado. E eu acho que com esse livro aí, né, vai ajudar ainda mais o trabalho que ela vem desenvolvendo, né? Camila, e como foi para você a experiência de ir em loco, né, conhecer e sentir, que eu acho que é a experiência mais profunda da viagem que você fez, né, para conhecer e viver um pouco, né, e sentir um pouco da história de Santa Teresa d'Ávila. Fala para a gente como foi essa experiência. É estranho, né? Quando eu recebi essa lição de casa, estude sobre Teresa de Ávila, não foi só isso, né? Ele me disse assim, estude sobre Teresa de Ávila e vá para Ávila, vá para a Espanha. E eu lembro que eu entrei para a sala, né, para o templo onde estava rolando o curso, não falei, mas eu pensei, ele acha que é fácil pegar um avião, ir para a Espanha e vou viajar, né? Ele acha que eu não tenho outros compromissos, eu não tenho um planejamento de vida, ele pensa que é fácil. Fui resmungando, né? E exatamente 3 anos depois aconteceu, rolou de ir para Ávila, né? Por causa do Congresso Internacional de Enneagrama, que foi em Lisboa.
E aí Lisboa é próximo de Ávila, né? Então ficou fácil de ir para lá. Foi uma sincronicidade muito grande. Eu estava finalizando o livro, veio o convite para ir para Lisboa no congresso, e nisso eu já deixei tudo certo para ir para Ávila. Então, assim, tudo muito sincronizado, tudo muito carinhosamente pensado, planejado por Sua Majestade, como nos ensina, né, Teresa de Ávila. E passear por Ávila foi vivenciar e enxergar coisas que eu tinha escrito no livro. Foi uma experiência muito intensa perceber que aquilo que eu escrevia realmente existia. Então, por exemplo, eu descrevo no livro uma lamparina, e quando eu me deparei com uma réplica do quarto de Teresa de Ávila, a lamparina idêntica que eu visualizei e que eu descrevi no livro estava lá, né? É a lamparina que ela carrega. Então, do lado da cama de Teresa de Ávila, essa lamparina, né? Ela existe realmente, está lá. Na frente do mosteiro onde ela morou o maior tempo da vida dela, tem um parquinho desses de areia. E quando eu cheguei lá, tinha 2 crianças brincando no parque de areia. E isso acontece no meu livro, isso eu tinha relatado no meu livro. Né? Tem uma das moradas que tem esse parque de areia, 2 crianças brincando exatamente como eu descrevi. Então, assim, quando eu me deparei com essas cenas, eu pensei, uau, realmente aquilo que eu vivi, muito além de ficção, realmente existe. Eu estou aqui vislumbrando o castelo exteriormente, né? Porque são as sincronicidades, são os sinais. Nós temos a nossa fé muito abalada, muito pequena. A gente não tem noção do quanto a gente é protegido, guiado, sabe? A gente não tem noção. A gente se desespera com uma facilidade, como se nós estivéssemos aqui largados, abandonados. A gente não tem muita noção de quem mora dentro de nós, quem conduz a nossa vida, né? Então, no meu coração, ainda havia dúvidas se eu lançava o livro ou não. E ali eu pedia sinais. Se for realmente para eu lançar esse livro, se eu realmente tiver o aval de Teresa de Ávila, que eu perceba isso. E foi nítido, né? E foi nítido. Em cada momento daquela viagem foi nítido. Foi um sinal atrás do outro, sabe? O tempo todo vendo, enxergando coisas do livro, vivenciando, experimentando. E eu saí de lá com essa certeza. Eu vou lançar esse livro. É da vontade dela, né? Eu sei que ela vai gostar. E quando eu fui para Ávila, o livro já estava pronto. Mas quando eu voltei, eu acrescentei o coração de cristal que guarda a essência sagrada. Né? Então, foi uma das coisas que eu estava vivenciando na época. Muitas vezes a gente acha que nós somos de aço, de ferro, né? Principalmente o tipo 8. Não, meu coração é de aço. E não é bem assim, né? Então, essa personagem ela vai se deparar com um coração de cristal que guarda a essência sagrada. E ela vai querer sentir o cheiro, o perfume da própria essência. Só que para que ela consiga sentir esse perfume guardado nesse coração de cristal, ela vai ter que pagar um preço muito alto. E ela paga o preço. Para quem já leu o livro, ela paga o preço, é muito alto. E ela consegue se embriagar com esse cheiro. Mas foi o que eu estava vendo na época, sabe? Foi o que eu percebi, meu Deus, a minha essência parece que está aqui exalando. Parece que eu estou conhecendo o meu avesso. Um lado tão vulnerável, tão frágil, tão... Uau! Mas eu estou pagando um preço tão caro. Eu estou pagando um preço tão caro. É tão doloroso esse caminho, mas como está valendo a pena. Então foi essa a última coisa que eu acrescentei no livro, né? Uma outra coisa sobre as nonas moradas, eu pulei das 8ª para as 10ª quando eu estava escrevendo. Simplesmente porque não me vinha nada em mente sobre as nonas moradas. Eu comecei a ler mais sobre o tipo 9 para me inspirar. Comecei a pensar sobre a ideia sagrada do amor. Comecei a pensar sobre a ação essencial e não me vinha nada em mente. As 10ª já estavam praticamente prontas e as nonas, cadê? E aí eu fui até a catedral, né, do centro aqui de Taubaté, pedindo novamente
algum sinal, algo que me mostrasse, né? Que eu não escreva algo que as pessoas querem ler, mas que as pessoas realmente precisem ler, né? E nisso apareceu um morador de rua, com toda a simplicidade dele, ele olhou para todas as pessoas que estavam ali meditando, em oração, e falou assim: gente, bom dia, mas é desde ontem que eu não como nada, será que um de vocês não pode me ajudar? Infelizmente eu não pude ser essa pessoa, porque eu estava só com a chave do escritório na mão. E uma outra pessoa se levantou para ajudar. Mas, quando eu olhei para ele, meu coração ferveu. E assim, é isso. É exatamente isso. Como adentrar o centro desse castelo? Como chegar no centro? Como querer ver Deus face a face? Porque era essa a expectativa da personagem central do livro, encontrar com Deus face a face no centro do castelo interior dela. Como querer enxergar Deus face a face se você é incapaz de enxergar Deus no outro? Se você é incapaz de enxergar as dores desse próprio Deus no outro? Então é isso, essa é a ideia sagrada no ponto 9 do Enneagrama, é o amor, é a ideia superior do tipo 9. Mas de que amor nós estamos falando? Então ela venceu feras, ela passou por desertos, passou por noites escuras, ela passou por tantas coisas, chegou nas nonas moradas, só tinha um portal que a separava do centro do castelo, e esse centro ela não vai adentrar se ela não amar. Porque sem o amor eu nada seria. E entra em Coríntios, né? Aquela carta muito famosa, né? Mesmo que você fale todas as línguas, né? Enfim, que você tenha todo o poder do mundo. Se você não amar, você não é nada. Sem amor, nós nada somos, nós nada podemos. Então, tudo isso ferveu na minha mente de tal forma que eu saí de lá, voltei para o escritório e eu escrevi as nonas moradas inteirinha em uma manhã. Em uma manhã eu escrevi essas nonas moradas, né? E foi uma experiência muito bonita. É interessante isso, né? A primeira pessoa que esse livro transformou foi eu mesma. A partir daquilo que aquele anjo interior foi me mostrando, à medida que eu fui relembrando as coisas que eu já tinha vivido. Então, é um processo de cura, né? É um livro de muita cura. O Enneagrama é um instrumento de cura. Imagina, o Enneagrama não chegou na sua vida para você ser mais felizinho no trabalho, nos relacionamentos. Tenha dó. Não foi para isso, né? Não é por acaso que uma sabedoria dessa atravessou milênios, sobreviveu à tradição oral, tá? Chegou nas suas mãos, só para você ser um pouquinho mais felizinho, se comunicar um pouquinho melhor. É claro que não. Claro que não. Enneagrama chegou até você para que você tenha um encontro muito profundo consigo, com o outro e com Deus, o Criador, enfim, a partir da tua espiritualidade, né? Chegou para uma transformação muito forte. Basta você abrir as portas do seu coração, né? Porque o Enneagrama, ele quer, mas você também tem que se abrir, né? Lindo, Camila. Sempre que a gente começa a trabalhar com o Enneagrama, né, e Padre Domingos também faz essa abordagem, ele traz as 10 leis do autoconhecimento e em seguida, né, ele traz as 10 leis do Enneagrama. E sua fala me lembrou da primeira lei do Enneagrama, né? Procurarás o Enneagramas apenas quando estiveres pronto para lidar com o que tu verdadeiramente és, né? Então é assim, por isso que a gente fala que muitas pessoas, né, às vezes elas estão prestes a fazer um curso, um trabalho, e aí de alguma forma elas não podem ir, como também tem algumas, né, que em última hora, não sei se acontece isso nos seus cursos, que elas caem meio de paraquedas e dizem, nossa, então assim, o Enneagrama, ele é essa chave, né? E eu acho que a proposta do teu livro, de alguma forma, é também, né, além de, né, trazer uma clareza sobre o Enneagrama de uma forma vivencial, é trazer uma proposta de caminhada para o aluno que já fez ou não, né, que já fez o curso, para que ele possa também ele ter
uma tarefa de casa, né? Ele ter um passo a passo, pelo menos assim, né? Pela minha experiência, né? Eu acho que ele traz essa proposta, né? Vê se eu não estou alucinando, o que é que você acha disso? Sim, é isso mesmo, né? O meu castelo interior Enneagrama, ele não menciona as palavras personalidade e Enneagrama do começo ao fim. A gente não fala de tipo, de eneatipo, de personalidade, do começo ao fim. Do começo ao fim, a gente só fala de Enneagrama sem mencionar a palavra Enneagrama. Isso porque Enneagrama não é sobre apenas tipos de personalidade. Não é apenas sobre traços de personalidade. Enneagrama também é espiritualidade, é caminho, é trajeto. Então, as primeiras moradas, o pano de fundo são as questões centrais do tipo 1. As segundas moradas, o pano de fundo são as questões centrais, tipo 2, e assim por diante. Mas não é mencionado o Enneagrama. Então, mesmo uma pessoa que nunca fez nenhum curso de Enneagrama, nunca fez nada de Enneagrama, vai ler o livro e vai conhecer, vai vislumbrar o Enneagrama do mesmo jeito. Né, fazendo todo esse trajeto. E essa questão que você falou, né, as pessoas que caem de paraquedas nos cursos de Enneagrama, eu concordo com você, Carol. Eu sei que o Enneagrama vai ser transformador quando a pessoa me diz assim, eu não tenho noção do que eu estou fazendo aqui, minha mulher me obrigou. São as maiores revelações. Nossa, vai cair de cabeça, vai se apaixonar pelo Enneagrama, porque é um chamado de alma. Né? A pessoa, eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui. Eu ouvi essa palavra, Enneagrama, me chamou a atenção e aqui eu estou. Eu quero descobrir o que que é. Vem, às vezes, por uma curiosidade, vem obrigado por alguém, mas quando chega, se abre de uma maneira, porque é chamado, né? É o Enneagrama que escolhe. O Enneagrama escolhe as pessoas, o Enneagrama chama, e porque tem algo para mostrar. Né? Quando a gente começa a falar de Enneagrama, eu percebo que a gente começa a falar de amor, a gente começa a falar de feridas, e a gente começa a falar de cura. A gente não está falando de personalidade, né? A gente está falando de curas. E é um chamado, né? Enneagrama é esse chamado a ser curado. Quando começou o seu trabalho com Enneagrama, né? Por que que você, o que é que te fez, né? Escolher o Enneagrama, né? Antes do livro, antes, desde quando? Fala um pouquinho para a gente conhecer um pouco essa tua caminhada com o Enneagrama. O Enneacer existe há 5 anos, né? Há mais de 5 anos o Instituto existe. Já foram formadas mais de 50 turmas. Então, tive turmas em Minas, São José dos Campos, Taubaté, aqui na região, nas cidades aqui da região. Mas antes disso, eu já conhecia o Enneagrama, antes do Instituto existir. Né? Eu já tinha vivido a minha experiência com o Enneagrama. Então, eu ouvi falar de Enneagrama muito novinha, eu tinha uns 18, 19 anos na época, mas eu já trabalhava com RH, administração de pessoas, e depois com 20 e poucos que eu comecei a fazer o curso, gostei, me aprofundei, e aí eu fui fazendo uma imersão atrás da outra. Né? Quando eu me vi, eu já agreguei isso ao Enneacer, já trouxe isso, já trabalhava com outras ferramentas de desenvolvimento humano, já estava atuando nessa parte de consultoria, o Enneagrama veio e hoje é carro-chefe. Né? Hoje eu também trabalho com constelação familiar, eu vejo que as pessoas estão se casando, né? O Enneagrama é muito transformação interior, a constelação familiar me faz olhar para fora, para o todo, para o meu sistema familiar, para os emaranhados externos, e os meus movimentos de alma que estão conectados àquilo que está acontecendo, né? Então eu vejo que tudo vai se somando, né? Aquilo que a gente falou da sincronicidade, o universo, Deus vai nos dando as ferramentas corretas, as ferramentas certas no momento certo para lidar com os desafios que vêm para a gente, né? Perfeito. Muito bom, Camila. E o que é que você acha, né? Como você acha, né, que talvez o conhecimento desse livro ele pode ajudar algumas pessoas que estão aqui em confinamento, que estão talvez, né, apresentando que a gente tem observado, tenho muitos colegas que são psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, né, estão relatando, né, que as pessoas estão apresentando demandas de ansiedade, medo, né, alguns com quadro de fobia, né, por exemplo, eu sou da saúde, então
Eu tenho pacientes minhas que são enfermeiras e que eu tive uma paciente minha que desmarcou porque uma colega dela, enfermeira, tinha vindo a óbito na madrugada, entende? Então, assim, dentro desse contexto, como você acredita, talvez, que esses ensinamentos, essa leitura, eles podem vir a ajudar algumas pessoas que estão dentro desse contexto? Tem um capítulo, né, que a gente já até falou um pouquinho dele, que é a noite escura da alma, e nós estamos vivendo essa noite escura, né? É um momento de solidão, é um momento de isolamento dessa personagem, é um momento que ela se sente completamente sozinha, e essa noite escura, ela é dividida em 3 etapas, né? Eu não vou dar muitos spoilers para não estragar as expectativas de quem ainda vai ler o livro, mas é um momento muito desafiador. O momento de deserto espiritual é um momento que eu acredito que Deus não está presente. É um momento de profunda solidão, de profundo, às vezes, desespero, mas também é um momento de muita transformação, porque aquilo que eu não posso transformar me transforma. A pandemia, nós não podemos mudar muita coisa, transformar tudo isso, não cabe. O nosso papel é muito individual, né? Eu tenho que me cuidar, cuidar do outro, fazer aquilo que está ao meu alcance. É um pedacinho dessa missão, desse todo, né? O que cabe a mim é enfrentar essa noite escura da alma, passar por ela sem quebrar, com resiliência. Existem 3 fios dourados, invisíveis, que conectam o seu coração ao coração de Deus, direto. E esses 3 fios são fios de amor, esperança e fé. Se você cortar esses 3 fios, começa a acontecer uma certa morte espiritual, sabe? O divino se conecta com você a partir desses 3 fios dourados que estão conectados em você. Então, amor, você é muito amado. Tem muito amor na sua história. Né? Os enfermeiros, gente, quanto amor, é amor manifestado. Eu fiquei arrepiada num depoimento de uma das enfermeiras quando ela disse assim: eu cuido dessa pessoa enxergando ali um ser humano, uma pessoa que é o amor de alguém. Essa pessoa que eu estou cuidando é o grande amor de alguém. Olha o carinho, olha o amor, a doação, a entrega, sabe? Então isso maior de amor não há do que doar a sua vida pelo próximo, né? Então é uma entrega tão grande, uma missão de vida. E quando você começa a entender, compreender a grandiosidade do que você está fazendo, você tem forças. Né? Se eu escrevi o livro, foi por amor, eu não escreveria por nenhum outro motivo. Nenhum outro motivo. Assim como os enfermeiros, os médicos nesse momento, todos nós, se não for por amor, você não vai se manter ali. Você vai dar um jeito de fugir pela tangente, né? E essa questão da fé, cadê a sua fé? Vai todo mundo morrer, gente, cadê a sua fé? De novo, tenha dó. Vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte, vamos lutar. Nós trazemos em nós, no nosso sangue, no nosso DNA humano, no nosso DNA de alma, tá? A força de toda uma ancestralidade. Quem são seus avós, quem são seus bisavós, seus tataravós? São pessoas que sobreviveram à gripe espanhola, peste negra, sobreviveram a guerras. Muitas das pessoas que vieram antes de você, né, estavam lá numa cama com a vida por um fio, mas essas pessoas resistiram, não entregaram os pontos. E é justamente porque essas pessoas não entregaram os pontos que nós estamos aqui. Nós somos frutos de pessoas que lutaram muito, que deram conta de pestes, de doenças, né? Então, acredito assim, é tomar toda essa força para nós. Se eles deram conta, a gente também vai dar conta. É fazer a nossa parte, tudo que está ao nosso alcance. Se é para usar máscara, vamos usar máscara. Se é para ficar em casa, vamos ficar o máximo que possível, então, em isolamento. Lavar as mãos, então, e álcool em gel. Vamos fazer tudo que a gente pode fazer. Vamos lutar e não se entregar. Isso é ter fé, é confiar, vai passar. Né? Vai passar. A peste negra não passou? Passou. A gripe passou. Nós superamos, então a gente vai superar de novo. Né? Precisa ter fé. E essa questão da esperança, né? Sem esperança, nós caímos em desesperança, que é desespero. Né? Quando nós acreditamos que tudo depende das nossas próprias forças,
tudo depende de mim, somente de mim, quando a gente cai nessa ilusão, é quando a gente se desconecta do todo. E não, as coisas não dependem só de você, existe um todo, sabe? Quando você diz sim, o outro também precisa dizer sim, o divino, o universo, Deus também. E é aí que a criação acontece. Não adianta gritar assim, não. É preciso o outro, o divino, também entrar numa sintonia. Né? E acho que é isso. Carol, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que o que você falou, né, já foi extremamente claro, profundo, preciso, né? Eu acho que é uma mensagem de esperança a todos que estão ouvindo. Camila, o horário voou, né? Nossa, Praticamente chegamos ao. Estamos nos 4 minutos finais da nossa live. Eu quero te agradecer tanto pela disponibilidade de estar aqui contribuindo, né, com este público aqui do Ceará, né, e todas as outras pessoas de outros estados que estão conosco. Eu quero te parabenizar por essa linda obra, né, que você tem, essa sua linda missão de vida que está aí também, né, levando o Enneagrama, trazendo uma proposta de busca de espiritualidade e principalmente, né, do encontro da sua joia interior, né, dentro das suas moradas internas. Então, só te parabenizar, te agradecer, né, indicar o seu livro, né, gente, está aqui, vocês podem entrar em contato com a Camila, aqui. né, o meu está autografado por ela, né, e que vocês possam estar, né, bebendo desta bibliografia tão rica, tão agradável, tão sutil. E a gente vai deixar essa live disponível por 24 horas, né? Quem não pôde estar junto vai poder ouvir novamente, né? E vamos também depois colocar no nosso canal do YouTube, né? E quem sabe a gente possa ter uma oportunidade, né, de explorar um pouquinho mais esse tema e debater um pouco mais sobre isso. Né? Para finalizar, né, eu vou colocar aqui uma música, Nada Te Perturbes, né, de Santa Teresa d'Ávila, e dentre alguns minutinhos a gente vai encerrar antes que o Instagram nos derrube, né, e a gente possa perder essa oportunidade. Camila, muita Gratidão, gratidão. Carol. Nossa, muita gratidão a todos que estão, né, nos acompanhando. Muita gratidão. E para adquirir o livro é pelo site do NeaSer, eniacer.com.br, né? O livro está lá disponível. Tem também o PDF de um e-book. São os 9 pequenos heróis do Enneagrama, e o e-book pode ser baixado gratuitamente também no site. E é isso, muita gratidão, viu, Carol? E logo nós vamos estar nos eventos, que tudo isso vai passar. Vou passear aí no Ceará, isso tudo vai Venha, passar. pode vir. Pois então, até logo, um grande beijo. Tchau, tchau. Camila, eu vou fechando que eu tenho medo do Instagram baixar, viu? Então, até logo. Até breve. Tchau, querida. Tchau, tchau.